E já estamos entrando na reta final do bate-papo político. Eu quero voltar à agenda nacional com a participação agora do Sátiro Salles, que traz informações sobre a reação do PP e do Republicanos à ação movida pelo PL junto ao TSE, que questiona a utilização das urnas eletrônicas no segundo turno da eleição. E essa movimentação em Brasília tem reflexo direto no Ceará, porque pode inviabilizar o funcionamento dos diretórios estaduais do PL, PP e Republicanos por conta da suspensão do fundo partidário. Conta os detalhes, Sátiro Salles. Um verdadeiro balde de água fria, sem alimentar briga e nem conflito. É assim que está sendo entendida nos bastidores da política a decisão do PP e do Republicanos se descolarem do PL, que entrou com questionamentos sobre o resultado do segundo turno das eleições. A ação do PL, sem documento e nem provas, rendeu uma multa de R$22.900.000 por litigância de má-fé. A multa é contra a coligação liderada pelo PL, mas integrada também pelo Republicanos e o PP. Após a multa imposta pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, dirigentes do PP e do Republicanos alegam que os dois partidos não têm nenhuma ligação com os atos golpistas e a contestação das urnas. Lideranças de ambas as siglas deram diversas declarações reconhecendo o resultado das eleições logo após a divulgação oficial do TSE no último dia 30, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. As manifestações dos dirigentes do PP e do Republicanos refletem o distanciamento mantido com o PL e uma sinalização de reconhecimento ao resultado das eleições, que teve como vencedor, no segundo turno, o líder petista Luiz Inácio Lula da Silva. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O PP e o Republicanos entraram na noite dessa quinta-feira com uma ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo desbloqueio dos recursos do fundo partidário dessas duas agremiações após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que, como resposta à ação do PL, bloqueou as verbas do fundo partidário do PL, PP e Republicanos. E onde é que entra então o interesse do PP e do Republicanos para questionar essa ação do próprio PL, Luciano? É porque os três partidos fizeram parte da coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, nessa sua derrota à campanha à reeleição. Então, o que os dois partidos estão fazendo? Estão preparando um recurso, vão ao TSE contra o bloqueio do fundo partidário determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e dizer o seguinte, que não tem nenhuma relação com essa contestação das urnas que está sendo feita pelo PL. Ou seja, dizendo o seguinte, isso é coisa do PL, nós não apoiamos e não temos nada a ver com isso, porque eles sabem muito bem, o PP e os Republicanos, que isso vai atingir de morte o funcionamento do partido em todas as suas instâncias, em todos os estados e municípios, porque é o fundo partidário. O fundo partidário desse, para pagá-los em uma quantia dessa, significa dizer que muita coisa vai parar e vai deixar de funcionar, e tudo que eles não querem. Agora, lembrando que em paralelo a essa situação aí do bloqueio, por exemplo, ainda tem aquela história, Luciano, da CPI, que insiste ainda em pedir, por exemplo, impeachment de ministro, no caso do Barroso lá no Senado, aliás, a CPI lá na Câmara dos Deputados, e uma tentativa de pedir o impeachment do ministro Barroso no Senado. A CPI, na realidade, ela tem hoje 181 assinaturas. Ela é na Câmara dos Deputados. A CPI é para questionar ações suspeitas, consideradas suspeitas, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O que chama a atenção é que 5 deputados federais aqui do Ceará assinam o requerimento dessa CPI. O capitão Wagner, Danilo Forte, o Heitor Freire e o Vaidon Oliveira, todos do União Brasil, Zenô, Dr. Jaziel do PL, lógico, e fica também o questionamento assim, o capitão Wagner passou tanto tempo durante a campanha negando a sua ligação com o presidente Bolsonaro, mantendo o distanciamento, que agora, nos momentos finais, dos estertores do seu final de mandato,
resolve se vincular de vez com essa questão do presidente Jair Bolsonaro. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Amanhã é dia do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com muito esclarecimento, orientação e informação na área da Previdência Social. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom dia. Mandar um bom dia aqui pro amigo Galba Gomes, que está nos acompanhando, sendo nosso ouvinte diário. Bom dia, Galba, um bom dia para todos os nossos ouvintes. Até segunda. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.